Toda vez que eu ando pela cidade, fica mais claro para mim a importância das figuras geométricas. Elas estão por toda parte. Mas se a gente reparar bem, vai perceber que a maioria dos objetos com os quais a gente convive no dia a dia não é formada por figuras planas, e sim tridimensionais. Você sabe qual a diferença entre uma figura plana e um objeto tridimensional? Como o próprio nome diz, uma figura tridimensional é uma figura que tem 3 dimensões, né? Na verdade, nós somos cercados de figuras e imagens tridimensionais, né? É tudo que os corpos, os sólidos, os objetos do dia a dia, tudo que ocupa um lugar no espaço, né? É possível distinguir uma figura plana de uma figura tridimensional. A figura plana possui 2 dimensões. A figura tridimensional possui 3 dimensões. Matematicamente falando, por exemplo, para eu descrever, imagina uma caixa, né? Eu vou ter que falar da sua largura, do seu comprimento e da sua altura. Por causa das suas propriedades, os objetos tridimensionais são muito utilizados na arquitetura. As mais utilizadas são os paralelepípedos, são os prismas, né? A arquitetura modernista, ela foi a arquitetura do uso intenso do concreto armado. As formas são retangulares, são planas. Então, eu acredito que mais por esse motivo, a arquitetura foi ficando essa de caixotes. E quando se trata de artes plásticas, então, nem se fala. Os objetos tridimensionais são a base do trabalho de muitos artistas. O bidimensional, né, ele não está sujeito às leis da física, né? Então, o que eu colocar ali, o que eu desenhar, o que eu pintar, vai ficar. Quando eu saio dessa representação, né, do bidimensional para o tridimensional, a gente está sujeito a essas leis da física, né? A gravidade é uma delas. E a escultura também está sujeita a essas mesmas leis que nós estamos. E eu acho que talvez esse seja o link, né, de identificação das pessoas com as peças tridimensionais. Jogos eletrônicos são uma mania de muita gente. Mas se você pensar bem, vai ver que os objetos tridimensionais também são muito importantes para aqueles que criam jogos. Será que você pode dar uma força aqui para mim? Sim, claro. 3D facilita para a produção, não só facilita, como abre mais possibilidades. O objeto 3D, simplesmente ele é uma informação de pontos no espaço e uma textura, que é uma imagem que percorre todos esses pontos. Aí você pode mudar não só o ângulo, como distância também. Você pode fazer uma coisa estar na frente da outra, parcialmente ou não. Então é assim, o 3D você tem as peças para ilustrar da maneira que você quiser. Assim, tem muito mais liberdade. No 2D tem que estar tudo definido e o artista tem que fazer quadro a quadro. As figuras tridimensionais possuem algumas características importantes de serem observadas. Elas são formadas por figuras bidimensionais, que são as faces. Essas faces, sendo encontradas, formam-se as arestas e os vértices, e também os seus ângulos. Um exemplo de uma figura tridimensional, o cubo. Ele é formado por 6 faces, 12 arestas, 8 vértices e 24 ângulos, formando 90 graus cada um. A partir das características das faces, podemos classificar os objetos tridimensionais delimitados de faces planas. O prisma é uma figura tridimensional formada por faces retangulares e 2 bases, com polígonos congruentes. Esses polígonos, se são regulares,
dizemos que esse prisma é um prisma regular. Caso contrário, dizemos que somente são prismas. Eles podem ser retos ou oblíquos. Os retos são aqueles que mantêm os seus ângulos retos. Os prismas oblíquos são aqueles que têm uma leve inclinação. Um dos tipos de prisma mais comuns é o paralelepípedo. Ele está em todo lugar, nos blocos de calçamento de algumas ruas, em embalagens, na arquitetura, em contêineres e até no trânsito, na caçamba dos caminhões de transporte. Um paralelepípedo é uma figura tridimensional, onde suas faces são retangulares e suas bases, tanto a superior como a inferior, também são retangulares. Por isso, também é um prisma. Um caso particular do paralelepípedo que a gente conhece é o cubo, cujas faces são quadradas e também as suas bases são quadradas. São 6 faces quadradas iguais. Outra forma tridimensional bem conhecida é a pirâmide. Pirâmide é uma figura tridimensional formada por uma base poligonal regular ou não, cujas faces são triangulares. Por exemplo, eu posso desenhar aqui uma figura poligonal qualquer. Pego esses vértices e imagino um ponto aqui. Ligo esse segmento de retas em cada um desses vértices que eu acabei de construir. As minhas faces são formadas por triângulos e eu tenho uma base poligonal. Eu tenho uma pirâmide não regular. Se esse desenho for um quadrado, por exemplo, ou for um hexágono, ou for um triângulo, essa base, também posso imaginar esse ponto, unir com segmentos de reta, formando triângulos nas minhas faces e com uma base regular. Mas na verdade, todas essas figuras tridimensionais que a gente viu podem ser consideradas poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos delimitados por faces poligonais. Ou seja, os prismas e as pirâmides são exemplos particulares de poliedros. O nome parece complicado, mas a palavra vem do grego poli, que quer dizer muitos, e edro, que significa base de apoio. Ou seja, poliedro é uma figura com muitas bases de apoio. O poliedro tem algumas características importantes. Primeiro, são delimitadas por faces planas poligonais. As faces, quando se encontram, a sua intersecção, formam-se as arestas. Essas arestas, ao se encontrarem com outras arestas, a intersecção entre elas, formam-se os vértices, que chamamos de bico do poliedro. Os poliedros foram tão importantes que mereceram uma atenção especial de inúmeros estudiosos na história da matemática. Desde a época dos gregos, dos geômetras gregos, que as figuras tridimensionais fascinavam, mas em especial aquelas figuras harmoniosas, simétricas, né? Então, por exemplo, Platão se interessou por aqueles poliedros, né? Que são aquelas figuras, aqueles sólidos tridimensionais com as faces planas, que são polígonos. Ele se interessou por aqueles que as faces são polígonos sempre do mesmo tipo, iguais, né? E polígonos regulares. Então, os chamados poliedros de Platão são poliedros que têm essa característica. Por exemplo, o cubo. O cubo, ele é um sólido tridimensional, né, cujas faces são todas quadrados. E um quadrado, ele é um quadrilátero regular, é um polígono regular de 4 lados. Os 5 poliedros de Platão são o tetraedro, que é formado por 4 triângulos equiláteros, o cubo, formado por 6 quadrados, o octaedro, formado por 8 triângulos equiláteros, o dodecaedro, que é formado por 12 pentágonos regulares, e o icosaedro, formado por 20 triângulos equiláteros. E foi o estudo dos poliedros de Platão que ajudou o astrônomo alemão Johannes Kepler a explicar a posição dos planetas em nosso sistema solar.
Os sólidos platônicos, eles estavam na cabeça de todo mundo no Renascimento. Então, era de se imaginar que eles estivessem presentes na natureza das coisas, inclusive em um dos grandes problemas da época, que era qual a estrutura do sistema solar. Então, ele imaginou que se havia 6 planetas, cada planeta em uma esfera, e, portanto, 5 intervalos, se por acaso esses 5 sólidos platônicos eles não representariam esses intervalos, começando da esfera da Terra para fora do decaedro. Então, a face mais interna tocava a esfera terrestre, o vértice tocava a órbita de Marte. Depois, a órbita de Marte, ele imaginou um tetraedro. Depois, para Saturno. Então, um cubo. A face do cubo tocava a órbita de Júpiter e os vértices tocavam a órbita de Saturno. Da órbita da Terra para dentro. O que definiria o intervalo entre Vênus e a Terra seria um icosaedro. De Vênus para Mercúrio, que é o planeta mais interno, o octaedro. Olha, de tanto a gente falar de figuras tridimensionais, me deu até vontade de pegar um cineminha. E é claro, tem que ser em 3D. Valeu, pessoal. Até a próxima.